Então, Yasmin, em relação à tua pergunta que é sobre o possibilismo é uma corrente de pensamento francesa que vai se contrapor a uma corrente de pensamento alemã, que é a corrente de pensamento do Ratzel, onde o Ratzel vai criar então o determinismo alemão. Ao mesmo tempo, esse determinismo alemão ele está dentro do contexto de reunificação da Alemanha. A França já estava bem pacífica em relação ao seu território, mas a Alemanha estava vivendo esse contexto de reunificação. Então perceba que o possibilismo então francês vai ser uma teoria que vai se contrapor ao determinismo da Alemanha. Esse determinismo vai dizer que o ambiente ele é fundamental para nortear as ações humanas, para nortear o fundamento de criação das sociedades. Em outros termos gerais, é possível dizer que o determinismo vai afirmar que o ambiente determina as ações de uma sociedade. Então, a interferência do meio ambiente nas ações do ser humano, elas são fundamentais. Um outro ponto importante é que o expansionismo do Império Alemão ele vai ter como base o pensamento do Ratzel. De uma maneira bem simplificada, o pensamento do expansionismo alemão vai se basear no determinismo geográfico e na teoria do espaço vital. Tanto o determinismo geográfico quanto a teoria do espaço vital, as duas são do Ratzel e elas vão servir de base para justificar a expansão do Império Alemão pelo Otto von Bismarck. Agora perceba que a partir dessa teoria, que é do espaço vital e ao mesmo tempo do determinismo geográfico, eles vão tentar argumentar que para a fortificação de uma sociedade, para que essa sociedade ela tenha mecanismo de sobrevivência, é necessário um espaço vital, um ambiente propício a esta sociedade. O determinismo geográfico foi utilizado como base para justificar a superioridade de algumas raças. Nesse caso, a teoria do determinismo geográfico de Ratzel vai servir de justificativa como base científica para justamente motivar que a raça alemã era superior às demais. A segunda, que é do espaço vital, ela vai justificar, ela vai dar base científica para o expansionismo alemão, ou seja, para a conquista de novas terras. Então perceba que o expansionismo alemão ele vai ter como base uma base do determinismo. E para isso você utiliza o determinismo geográfico para demonstrar que a raça alemã é superior a outras raças, e você utiliza o espaço vital, que também é do Ratzel, para justificar o expansionismo territorial, ou seja, a conquista de novas colônias, a conquista de novas terras. Em relação aos discípulos de Ratzel, eles chegaram a dizer então que o homem é um produto do meio. E pelo fato do homem ser um produto do meio, isso faz com que nós possamos aí justificar o porquê que algumas sociedades são mais desenvolvidas e outras são menos desenvolvidas. Então perceba que o espaço geográfico, o homem vai ser um produto do espaço geográfico. Então aquelas sociedades que tinham, por exemplo, um inverno muito rigoroso, aquelas sociedades elas iriam se adaptar, criar mecanismo de sobrevivência e com isso, a longo tempo, iriam se tornar superiores a sociedades onde não havia esse inverno rigoroso, a exemplo das sociedades dos países tropicais. Então, com isso, você conseguiria dizer que países da Europa Ocidental são superiores a países das áreas tropicais. Em outros termos, você iria justificar que os países da Europa Ocidental, por enfrentarem invernos rigorosos, um ambiente extremamente hostil, essas sociedades eram mais adaptadas. E perceba que quando eu falo adaptadas ao meio, eu utilizo aí como base também uma herança ainda do darwinismo, que alguns grupos se adaptam ao meio para a sobrevivência. Então nós temos sim uma influência do darwinismo dentro da teoria do determinismo. Então as sociedades com espaço mais hostil, elas se adaptavam a essas condições de dificuldade e com isso eram superiores a outras sociedades
onde não enfrentavam essas dificuldades climáticas, a exemplo dos países tropicais. E com isso você justificava o desenvolvimento desses países da Europa Ocidental em relação aos países tropicais. De forma bem simplificada, você justificaria o desenvolvimento a partir do espaço vital, a partir do espaço geográfico. Ao final do século XIX, é criado dentro do contexto da França a teoria do Paul Vidal-Delablache, a teoria do possibilismo. Então perceba que a teoria do possibilismo, criado pelo pensador Paul Vidal-Delablache no final do século XIX, vai romper com a ideia de determinismo. Perceba também que o contexto é fundamental para você entender as correntes. A Alemanha parte do princípio de utilizar a base científica de Hatzel para justificar o expansionismo territorial e para justificar a superioridade da raça alemã. E a Alemanha estava passando por um processo de reunificação territorial. Já a França vivia um outro contexto. A França vivia um contexto de soberania, e é por isso que Paul Vidal-Delablache vai dizer que não é o ambiente que determina as ações do homem. O homem não é um produto do ambiente, e sim, o ambiente ele cria possibilidades para a evolução do homem. Então, o possibilismo francês vai partir do pressuposto que as condições ambientais elas criam possibilidades para a evolução do homem. O homem precisa utilizar essas condições do ambiente para criar técnicas, tecnologias e assim ele evoluir. Então, o que faz com que o homem evolua é exatamente as suas ações sobre o meio e não o meio em relação às ações do homem. Então, perceba que o contexto de cada país é fundamental para você entender as correntes de pensamento. Ao mesmo tempo, esse possibilismo ele vem ser revolucionário porque o Paul Vidal-Delablache ele era um nome maior em relação às correntes de pensamentos ali na França. E também o possibilismo ele vai fundamentar o avanço tecnológico, demonstrando que as sociedades mais evoluídas não eram exatamente aquelas em que o ambiente hostil fazia com que a sociedade se desenvolvia. E sim, as sociedades que iriam se desenvolver mais são aquelas em que a sociedade iria utilizar o meio ambiente para a sua evolução. De uma maneira geral, o determinismo, o ambiente conduz as ações do homem. Quanto mais hostil o ambiente, mais adaptado será esse homem e este homem será superior às demais raças. Já o possibilismo, ele vai partir do pressuposto que o homem é o centro das atenções. O homem irá utilizar os recursos naturais, os recursos ambientais, criar técnicas e tecnologias e assim, quanto melhor for e aprimorado as técnicas, maior será a evolução desta sociedade. Então, fazendo aqui, Yasmin, um breve resumo, fica da seguinte maneira. O determinismo geográfico é uma corrente alemã onde, a partir do espaço vital e determinismo geográfico, justificou-se que a Alemanha deveria expandir os seus territórios, ao mesmo tempo serviu de base científica para justificar a superioridade da sociedade alemã em relação às outras raças. Falo raça porque naquele contexto era tratado dessa maneira, sobre raças. Raça alemã superior às demais raças, e isso era justificado a partir do determinismo de Hatzel. Possibilismo vai ser uma corrente de pensamento francesa, onde vai argumentar que o meio ambiente não determina as ações do homem, e sim que o meio ambiente ele serve de base, como recurso, para que o homem utilize-o da melhor maneira possível. Então, possibilismo, o homem é o agente principal. No determinismo, o ambiente é o agente principal. No determinismo, de acordo com as ações do meio ambiente, se o ambiente for muito hostil, isso fará com que aquele grupo social evolua porque ele vai se adaptar às péssimas condições do ambiente. E aí lembrando que utilizava-se como exemplo o inverno rigoroso da Alemanha, fazia então que aquelas sociedades que não tinham um inverno rigoroso, elas fossem menos evoluídas. As sociedades que tinham um inverno mais rigoroso, elas tinham então uma certa adaptação às condições hostis e por isso então
elas seriam mais evoluídas. E neste caso, Europa Ocidental seria mais evoluída aos países tropicais, porque os países tropicais não possuem inverno rigoroso. Já o possibilismo vai dizer o seguinte, olha, não é as condições do ambiente que determinam as ações do homem, e sim o homem irá criar ações sobre o ambiente. Então, se o homem está em um local, seja tropical ou com inverno rigoroso, o que vai determinar a sua evolução são exatamente as suas ações e não o meio ambiente. Tudo certo aí? Então fechamos aqui as duas teorias. Vou resolver 2 questões ou 3 para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo. Ok, então vamos lá à resolução de algumas questões. A primeira delas, houve teorias que procuravam explicar, a partir dos fatores naturais, principalmente o clima, desigualdades sociais e econômicas entre os povos. Essa interpretação, bastante cômoda, é fruto de uma escola que pode ser caracterizada como: letra A, pragmática, B, evolucionista, C, possibilista, D, determinista. Então, lembrando que a corrente de pensamento que utilizava o ambiente como determinante para as ações do homem era a teoria do determinismo, corrente alemã. Então, nesse caso aqui, a opção correta é a letra D. Outra questão: apesar de o homem receber influências do meio onde vive, ele é capaz de modificá-lo e adaptá-lo às suas necessidades. Esta afirmação está de acordo com a teoria determinista, possibilista, malthusiana, mais-valia. Então perceba, apesar do homem receber influências do meio onde vive, ele é capaz de modificá-lo. Então o argumento aqui é exatamente esse. O homem recebe influências do meio onde vive. Então, se ele recebe apenas influência, teoria possibilista. Se falar que o meio ambiente condiciona o homem, ou seja, determina as ações do homem, é teoria determinista, tudo bem? Então, a teoria que afirma que o meio ambiente condiciona as ações do homem, determina as ações do homem, determinismo. Neste caso, a questão diz que o meio apenas influencia as ações do homem, não determinando. Então, neste caso, a teoria correta é a possibilista, teoria francesa. Uma outra questão: a ideologia segundo a qual os povos mais inteligentes e os mais cultos são os das zonas temperadas, enquanto os da zona tropical, em função do clima quente, são os mais indolentes, resultando disso o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Essa postura é defendida pelo geografia crítica, darwinismo geográfico, determinismo geográfico e possibilismo geográfico. Perceba que a teoria que vai associar o clima ao desenvolvimento é a teoria do determinismo de Ratio, teoria alemã. Tudo certo aí? Então fechamos aqui 3 questões. Espero ter contribuído para o teu aprendizado. Qualquer coisa é só mandar na mensagem aí e eu explico mais detalhadamente caso seja preciso. Grande abraço, tchau, tchau.